Iniciando a gravação de novo. Vamos agora ver esses aspectos associados à bioenergética. Então, como a gente já falou bastante, a gente vai entender esses processos que geram energia dentro do organismo vivo e que permite, então, que o organismo possa crescer, se reproduzir e se manter, tá? Então, assim, de forma bem simplificada, a gente tem um sistema de armazenamento de nutrientes, que a gente já viu agora. Então, a gente tem três, a gente já falou de duas formas. O glicogênio, falando da gente, né? O glicogênio e as proteínas musculares, como fonte de armazenamento de glicose e de aminoácidos. E vimos que o ácido graxo é um dos principais compostos nutritivos também. Ele é armazenado na forma de triglicerídeos, que a gente vai ver na aula de lipídios. Também a gente adquire nutrientes na nossa alimentação. Então, parte do nosso alimento é utilizado diretamente para a produção de energia, após ser digerido e absorvido. A gente vai falar hoje de proteínas. E parte vai ser armazenada, ou seja, vai depender da necessidade do organismo. Se eu comer o suficiente só para aquela necessidade energética daquele dia, eu vou consumir aquilo tudo. Se houver um excesso energético, esse excesso vai ser armazenado, porque na natureza sempre se pensa no porvir. Então, a gente tem seres heterotróficos e seres autotróficos. Os seres heterotróficos, que somos nós, são dependentes de adquirir esse alimento, esse nutriente, de um outro ser, seja ele um vegetal ou outro animal, para quem é onívoro, certo? Já os autotróficos, eles são fotossintetizantes, ou seja, eles são capazes de se autoalimentarem utilizando, para fazer isso, fixando a energia do sol nas ligações químicas dos compostos que são sintetizados por eles. Quais? Carboidratos, lipídios, aminoácidos. Então, cada vegetal, ele tem sua capacidade e são, eu digo, são os seres mais bacanas da natureza, porque eles se viram com luz do sol. Ao contrário do que alguns apregoam, nós não somos fotossintetizantes, então não dá para um indivíduo humano se alimentar de luz. Então, todo e qualquer vídeo, palestra, livro que você tenha lido sobre o assunto, pode crer na professora, é pura balela, tá? Então, os fótons do Sol, eles estão aqui como produção de energia, mas é para esses seres fotossintetizantes, né? Nós, seres heterotróficos, então, a gente pega oxigênio que é liberado por esses seres também, assim como os seus produtos, esses nutrientes que eles também têm, a gente usa para alimentação, e a gente faz a oxidação completa. A oxidação completa de qualquer nutriente vai gerar dióxido de carbono, porque esse é o estado mais oxidado possível do carbono. E também vai gerar água, como alguém já falou na aula anterior agora, que a gente acabou de ter, porque esse oxigênio recebendo os elétrons, como aceptor final de elétrons, ele vai ser convertido em oxigênio, aqui é oxigênio 0, que vai virar oxigênio -2, e a água também vai ser utilizada não só por nós, mas também por esses seres fotossintetizantes. Então, todas essas reações que são de produção de energia, ou seja, de quebra de nutrientes, de oxidação de nutrientes para a produção de ATP, são chamadas vias catabólicas ou exergônicas. Durante o catabolismo, então, vai se gerar o CO2, porque todo nutriente é uma biomolécula e toda biomolécula é obrigatoriamente uma molécula orgânica, ou seja, baseada em carbono. Se esse nutriente for aminado, se ele tiver nitrogênio na sua composição, também vai gerar amônia, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela hoje. Todos vão gerar água,
porque esses são os componentes básicos dessas biomoléculas, né? E ainda pode gerar... essa meleca fica na frente. Ai, droga. Pode gerar produtos mais simples, que vão ser precursores de outras substâncias. E aí, a gente tem reações que implicam em gasto de energia, ou seja, elas vão utilizar o ATP, que vai ser convertido em ATP, para a produção de biomoléculas complexas, entre elas esses nutrientes que a gente armazena, para reposição de proteínas que tenham ficado velhas, lembra que eu falei para vocês que as moléculas têm tempo de vida? Para síntese de novas células, ou seja, para síntese de DNA, de RNA, de proteínas, de lipídios, de tudo. Tudo que se diz síntese é reação anabólica. Reações anabólicas são dependentes de ATP e também de coenzimas. As coenzimas também podem ceder diretamente energia, elétrons, para fazer as novas ligações. Então, pode ser o NAD, pode ser o NADP. O NADP é muito utilizado, NADPH, para reações de síntese. E aí, eles vão se transformar em NAD ou NADP+, que pode ser regenerado outra vez quando a gente tiver novamente o catabolismo. Além de síntese de novas moléculas, a gente também vai usar o ATP para trabalho mecânico, ou seja, contração muscular, por exemplo, como a gente acabou de ver, e trabalho osmótico, de transporte de íons para dentro e para fora das células, que, como eu já comentei também, são processos celulares importantíssimos de mudança de cargas, mudança de pH, que são importantes para iniciar ou terminar processos dentro das células. E demais trabalho celular. Qualquer coisa que seja de trabalho dentro da célula requer energia, e essa energia, então, vai ser sempre utilizada dessa forma. Ou através da energia que vem das coenzimas, ou que vem da quebra do ATP, com pouquíssimas exceções a isso, tá? Então, isso tudo aqui se refere aos processos de produção e utilização de energia. O metabolismo, quando a gente está falando agora, e vai falar só agora disso na disciplina, de metabolismo basicamente energético, ou seja, de produção e de armazenamento de nutrientes energéticos. Mas aqui está tentando simplificar o máximo possível, que já não é simples, mostrando o quanto a gente tem de vias diferentes. Cada bolinha dessa aqui representa uma substância diferente e como elas estão todas interligadas de uma maior ou menor forma, tá? Então, aqui está mostrando biossíntese de glicanos, que são polissacarídeos, e o metabolismo disso, biodegradação de xenobióticos, que a gente vai falar disso na Morfo 2, que são substâncias estranhas. A gente come, por exemplo, vegetais. No vegetal tem uma porção de moléculas iguais às nossas, tem uma série de moléculas diferentes. Xeno quer dizer estranho, então são substâncias biológicas estranhas que a gente tem que transformar. Metabolismo de nucleotídeos, que vocês estão aprendendo muito bem com a professora Poliana. O metabolismo de carboidratos, que não implica só o metabolismo da glicose, mas a gente sabe, a gente viu que tem glicoproteínas, proteoglicanas, então a gente tem glicose, tem glicogênio, e a gente tem uma série de açúcares com funções de sinalização associadas a proteínas, associadas a lipídios, e tudo isso está implicado aqui nesse metabolismo de carboidratos, os de lipídios, tanto de armazenamento quanto os fosfolipídios, lipídios estruturais, as ceramidas, etc. O metabolismo puramente energético, para regeneração aqui, principalmente de NADP. Metabólitos secundários, que são importantíssimos também, a gente vai falar sobre alguns, de cofatores e vitaminas. Então, algumas coisas a gente é capaz de sintetizar e outras a gente tem que eliminar depois de um certo tempo. Metabolismo de outros aminoácidos específicos, e hoje a gente vai falar especificamente de metabolismo de aminoácidos, que a gente já falou, já estudou bastante aminoácidos, peptídeos e proteínas, já falou das enzimas,
Lembrando, para cada transformação dessa tem uma enzima associada. E essas características são essa: irreversibilidade. Algumas dessas reações, elas são irreversíveis, ou seja, quando eu transformo um produto, um substrato num determinado produto, eu não consigo fazer a reação inversa. Para isso, eu preciso de uma nova enzima para fazer a outra reação. Algumas reações são reversíveis, ou seja, a mesma enzima vai produzir ou essa substância ou essa, dependendo da necessidade. O que é interessante para a gente parar rotas metabólicas, por exemplo. E isso é o que diz o direcionamento. O direcionamento dessas vias está associado às necessidades. Tudo na natureza, essa é a lei biológica, funciona na base da necessidade do organismo. Economia. Então, a necessidade diz, eu só uso o que é necessário e tudo aquilo que sobra, ou eu guardo, ou eu jogo fora. Eu digo, natureza é mãe mesmo, é mãe natureza. A gente não fica acumulando coisas desnecessárias e a gente também não joga fora coisas desnecessárias. Especificamente, hoje a gente vai ver o caso disso. Isso pode acontecer quando a gente tem um excesso que não é armazenável ou se torna tóxico para o organismo. E aí, nessas situações, somente nessas situações, que já são situações patológicas, a gente, então, vai desperdiçar nutrientes, tá? E, obviamente, para que isso tudo funcione de forma adequada, a gente precisa ter uma regulação. E é por isso que todas as reações do organismo são dependentes de enzimas específicas. Pois as enzimas, como são proteínas, elas são altamente reguláveis. A gente aprendeu, quando viu enzima, sobre modulação. Então, a gente modula a atividade da enzima de acordo com a necessidade celular, podendo inibir processos ou ativar processos, inibindo ou ativando enzimas. Tá? E o metabolismo energético, então, vai estar sempre trabalhando em catabolismo e anabolismo, e isso tem muito a ver com o que você passa a cada minuto da sua vida. Se você acaba de se alimentar, o anabolismo ele acaba prevalecendo, porque você vai ter excesso de nutrientes e vai armazenar um tanto. Ou, se você ainda está em fase de crescimento, você vai estar com a síntese acelerada de novas células, mas isso também vai depender de um catabolismo com produção de energia para poder fornecer energia para suas vias sintéticas. Uma vez que você está adulto, você consome um pouco menos de energia, porque sua parte anabólica de crescimento celular reduz, mas você tem manutenção, reposição de células que morreram, reposição de moléculas que estão gastas, como as proteínas e as enzimas, e por aí vai. Então, a gente tem que parar com essa ideia troncha que ensinam para a gente, começa um, termina outro. Está tudo interligado. E as coisas ocorrem todas ao mesmo tempo. A gente vai ver agora processos gerais e situações específicas, principalmente associadas ao estado alimentado e ao estado de jejum. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, e nos seminários vocês ainda vão falar de situações patológicas, como é no caso da anorexia nervosa e como é no caso do diabetes mellitus. Tudo bem até aqui? Vocês estão aí que eu não vejo mais ninguém. Sim, pronto. Então, tudo certo, sim, sim. Então, essas vias catabólicas e anabólicas, elas podem ser convergentes ou divergentes. Convergem para uma única coisa nas catabólicas, então é isso que a gente vai ver. Daqui, ó, o glicogênio é o nosso polissacarídeo de armazenar glicose. A glicose, a gente viu, sofre uma oxidação parcial e vai até piruvato. E depois a gente viu que na presença de oxigênio, ela vira acetato, que vai estar na forma de acetil-CoA, que sempre vai estar ligada a essa coenzima. A sacarose, a gente vai ver semana que vem, é um outro açúcar, é um disacarídeo, que também gera glicose e vai seguir o mesmo caminho. O amido, que é starch, é amido,
anotem aí, ele é o polissacarídeo de glicose que está nos vegetais e tem uma estrutura muito parecida com a do glicogênio. O amido é a base da alimentação de todo ser humano na face da Terra, tanto oriental quanto ocidental, de norte a sul. O que difere só é a fonte de amido na alimentação. Para o vegetal, ele tem a mesma função que o glicogênio tem para a gente. E para nós, o amido vegetal é fonte de glicose. Nossa fonte maior de glicose é sempre o amido nos mais diferentes alimentos. Segue o mesmo caminho. A alanina está aqui como representante das proteínas. Então, as proteínas, sejam da alimentação, sejam das proteínas musculares, vão gerar aminoácidos, e esses aminoácidos podem ser, então, oxidados também. A alanina, especificamente, se converte em piruvato, uma vez que perde sua amina, que também vira acetil-CoA. E fosfolipídios de membrana ou triglicerídeos, que são nossa forma de armazenamento de energia, na forma de lipídios. Ambos contêm ácidos graxos como sua unidade básica, que vai também ser convertida a acetil-CoA. Então, por isso que se fala que as vias catabólicas são convergentes. Isso é um processo de alta economia. A gente converge várias coisas para um mesmo intermediário que pode ser utilizado pelo mesmo grupo de enzimas. Essa rodinha que aqui está é, como eu disse a vocês, uma das muitas vias cíclicas que a gente tem no organismo. Ou seja, ela começa no ponto, alguma coisa entra no ciclo, sai no meio e volta para o ponto original. Alguém sabe, pode chutar que ciclo é esse? Ciclo de Krebs. Exatamente. Também conhecido, no livro vocês vão achar assim, como o ciclo do ácido cítrico, que é o citrato. Eu que dou muito valor ao Krebs, ele foi um grande contribuidor para a bioquímica. Se hoje estamos aqui é graças a ele, eu continuo chamando e sempre chamarei de ciclo de Krebs, ok? Então, o ciclo de Krebs é a última etapa da oxidação total de quem? Dos lipídios, dos carboidratos e dos aminoácidos. Então, quando eu quero oxidar totalmente qualquer um desses 3 nutrientes, eu vou transformar todos eles em acetil-CoA e eles serão todos transformados em CO2, que é a última etapa de oxidação dos nutrientes energéticos. Entenderam isso? Então, o ciclo de Krebs é o que eles chamam de grande fogueira, que a oxidação tem a ver com a queima. E é nesse momento, acetato, para quem não se lembra, vem do ácido acético, é um ácido carboxílico com 2 carbonos. Então, entram 2 carbonos, se gruda o oxalacetato, que tem 4, saem 2 carbonos na forma de CO2 e volta a ser o oxalacetato, que aí ele pode pegar um novo acetato e começar tudo de novo. E da onde vêm as substâncias que compõem esse ciclo de Krebs? Que não está mostrado aqui. Olhando por aqui também não vai achar que aqui está muito complicado. Mas alguém tem algum chute para dar? Eu não entendi, prof. Eu não entendi Da a onde pergunta. vem essas substâncias? De onde vem esse oxalacetato? Do nada? Eu vou dar um chute, eu acho que é da alimentação também. Talvez seja uma rota alternativa. Chutando, né? Mas, sei lá. A gente come oxalacetato? Aspartato. Não, mas a gente come uma coisa que pode virar. É isso que eu tô querendo Eles não são. adivinhar. Eu quero Não, saber. aspartato. Ah, muito bem. O aspartato e outros aminoácidos. A gente vai ver isso hoje. As substâncias que vão dar origem a esses intermediários aqui no ciclo de Krebs são os aminoácidos. Certo? Então, a gente vai aprender que parte dos aminoácidos da dieta, ou os que a gente sintetiza, perdendo sua amina e mais umas transformações, eles vão se transformar
nesse intermediário ciclo de Krebs sempre que eu precisar. Então, quanto mais intermediários eu precisar, mais eu uso aminoácidos para produzir isso aqui. A gente vai aprender agora na aula de aminoácidos, tá? Entenderam isso? Sim, sim. Só uma última dúvida. Então, o ciclo de Krebs é a etapa final, digamos assim, de todas as rotas catabólicas. Exatamente, de produção de energia. É a oxidação final de todos os nutrientes. Então, eu só posso dizer que houve uma oxidação completa, seja de um lipídio, de um aminoácido ou de um açúcar, quando ele foi até CO2. E isso vai ocorrer sempre da mesma forma. Tanto o açúcar, quanto a proteína, o aminoácido, quanto o ácido graxo, vão ser todos convertidos a acetil-CoA, e esse acetil-CoA sempre vai virar CO2 no ciclo de Krebs. Certo? Certo ou não? Certo. Pronto. E já as vias anabólicas, elas são divergentes. Por quê? A partir, aí aqui ele deu um exemplo do acetacetil. Acetacetil é um corpo cetônico, que é gerado pela fusão de 2 acetil aqui. A gente vai ver que situação acontece isso. O pessoal que for falar de jejum e de hipoglicemia vai falar bastante de corpos cetônicos. E também o pessoal de diabetes. Veja, aqui está mostrando uma substância só. Isso acontece para várias outras. Do acetacetil, eu posso fazer mevalonato, eu posso fazer ácidos graxos, eu posso formar fosfolipídios, triglicerídeos, eicosanoides, posso gerar vitamina K, posso gerar colesterol, carotenoides, como a vitamina A, hormônios esteroides, sais biliares, e por aí vai. E por isso que diz que ela é divergente. Vai para caminhos diferentes, enquanto na catabólica ela vai sempre para um único caminho. Entenderam a diferença? Sim. Pronto. E aqui eu posso dividir isso aqui no meio, então aqui em catabolismo e aqui anabolismo, e dizer aqui é oxidação e aqui é redução. Como eu disse a vocês, tudo na nossa vida se resume a oxirredução. Ok? Então, a regulação desse metabolismo, ela vai se dar sempre por ação em cima da enzima. Vai ser limitado pelo substrato. Se eu não tenho substrato, não adianta ter enzima, porque eu não tenho como transformar. Né? E pela especificidade de cada enzima. Se eu não tenho enzima, a reação não vai acontecer. Certo? Então, eu tenho um substrato aqui que vai ser transformado em I. Podia ser, por exemplo, a glicose virando piruvato. A gente viu que isso não ocorre em uma etapa. Isso vai ocorrer em diversas etapas. E em cada uma dessas etapas, a gente tem uma enzima associada. Se eu saio de A para C, essa enzima que está aqui vai ter substrato. Então, ela vai transformar em D. Essa enzima que está aqui depende de D. Se D aparece, eu transformo em E. Se E aparece, eu transformo em F. E por aí vai, né? Então, cada enzima aqui no meio vai sempre depender do substrato que está ali. Se não chega a A, nenhuma dessas reações vai ocorrer e todas as enzimas vão ficar sem trabalhar. Se eu tenho A, tenho essa enzima, vai transformar B. Mas se essa enzima não tem quantidade suficiente para transformar, a reação não vai ocorrer. Então, a quantidade de cada um dos substratos também vai dizer se a reação vai ocorrer ou não. Se, por acaso, essa enzima foi inibida, nenhuma das outras vai funcionar também. Se, por outro lado, tenho A, vira B, C, D, E, chega em I, eu inibo essa enzima aqui. Como? Com um modulador, de alguma forma. Eu pego essa enzima, fosforilo ela, ela para de funcionar. O que vai acontecer? Vai começar a acumular I, aí vai começar a acumular H, acumular G, F, E, e aí vai acumular lá no final a substância A. Aí, como eu disse, qual é a lógica? Ou usa ou joga fora. Se isso é um substrato importante e ele começa a ficar
sobrando, ele pode ser direcionado para ser armazenado. Por exemplo, se fosse a glicose, então isso vai estimular a armazenar isso na forma de glicogênio ou ainda transformar isso em lipídio. Certo? Então, a tendência do nosso organismo é fazer com que a gente sempre tenha um caminho a escolher. O que vai direcionar esse caminho são as necessidades do organismo. Então, o objetivo do metabolismo é regenerar ATP, NADH, assim como NADPH e FADH2, todas as coenzimas que são capazes de armazenar energia, são essas. Oi. Posso tirar uma dúvida rapidinho? Naquela outra imagem, por exemplo, se a gente não tivesse a enzima assim, ou alguma coisa assim, a reação ia ser parada para economizar os intermediários e ia ficar tudo em A? Então, dependendo da onde você vai inibir, sempre vai gerar acúmulo. Por exemplo, então eu falei, se você parou aqui em J, essa enzima que transforma I em J, tá vendo? Uhum. Como está entrando, vamos supor que está entrando A aqui. A gente vai continuar nessa sequência produzindo aqui. Só que como essa enzima aqui não está funcionando, I vai começar a acumular. Quando o I começar a acumular, o próprio I, e isso é inibição por substrato, um tipo de modulação, vai fazer com que a enzima não consiga mais trabalhar. Aí vai começar a acumular H. H acumulando vai impedir o funcionamento dessa enzima que transforma G em H. Vai acumular G. G vai impedir essa enzima que transforma F em G. E assim vai indo, até em cima, até que vai começar a acumular-se A. E aí, A estando acumulado, ele vai ter que tomar uma rota alternativa. Você entendeu? É como se fosse um engarrafamento. E aí, por exemplo, o H... Pode parar o carro que está aqui na sua frente, mas pode ser um carro lá na paralela e você mora na Ribeira e isso impediu o tráfego para você também. Diga. E se parar, eles podem ir voltando? Por exemplo, o H voltar para G, o G voltar para o F, essas coisas? Pode. Em algumas situações pode, se a enzima for reversível. Lembra? Sim. Se a enzima for reversível, ele pode fazer a transformação contrária. Se ela for irreversível, não, o produto só vai se acumular. Tá? Ok, obrigada. Por isso que é importante, quando você vai fazer um estudo mais aprofundado, saber como cada enzima funciona e tudo que está relacionado àquela enzima. Se eu estudar essa enzima aqui, eu vou ter que saber sobre essa, sobre essa, sobre essa e sobre as que vêm para baixo. E as que estão nas rotas alternativas também. A gente vai ver isso, você vai entender agora quando a gente estudar a fenilcetonúria. Tá? Ok, obrigada. Então, essa energia que vai ser utilizada para a realização de trabalho, então ela sempre vai estar armazenada em ligações. Na ligação do ATP, do NADH, do NADPH, do FADH2 e de outras coenzimas que podem manter a energia contida lá nas suas ligações. Também a gente vai sintetizar as moléculas complexas, que é a parte de anabolismo, que envolve as reações de síntese, e para a realização de trabalho. Então, aqui está de novo mostrando a via de utilização da glicose, dos lipídios, e também vai entrar aqui os aminoácidos que a gente vai ver. Aqui, os aminoácidos. Todo mundo virando acetil-CoA, geração de NADH e geração de ATP para utilização nos processos que requerem trabalho. Então, aquilo que eu falei. As concentrações por célula de cada um desses compostos, que são coenzimas, e são moléculas voltadas para a produção de energia, elas são mais ou menos constantes. Então, aqui a gente está olhando o hepatócito de rato, que é uma célula do fígado de rato. Esse é o conteúdo que ele tem de ATP e de AMP. Ainda tem a quantidade de PI. Então, esse PI, por exemplo, pode se ligar ao AMP ou ADP para gerar ATP. Mas as quantidades, a proporção entre cada um vai me dizer o quê?
se a célula está cheia de energia ou se ela está com baixa energia. A relação entre ADP e ATP nos diz se ela está com baixa ou com alta energética. E isso também vai direcionar essas enzimas para dizer se elas precisam ficar produzindo mais ATP ou se elas precisam armazenar substrato energético para mais tarde eu utilizar isso. Então, células que gastam muita energia, como o miócito, que é célula muscular, neurônio, célula nervosa, eritrócito, têm conteúdos grandes e proporcionais de ATP em suas células. No caso, a fosfocreatina, que a gente viu que é uma forma emergencial da gente regenerar ATP, sem ser pela via catabólica, olha quanto tem no miócito e olha quanto tem no neurônio. Então, são células que têm quantidades muito altas, porque são células com alta demanda energética. Todas as células gastam energia, mas essas duas células gastam muito. Por quê? O músculo, porque faz contração muscular, que é uma atividade altamente energética. E o neurônio, porque é uma célula que funciona à base de síntese. O neurônio, o dia que ele nasce, o dia que ele morre, ele produz uma infinidade de moléculas, principalmente neurotransmissores, faz muitas enzimas, muitas proteínas, e ele funciona dessa forma. Então, gastando energia para a síntese, eu tenho que ter uma regeneração rápida para a transmissão para a transmissão do impulso neuronal através da eletroquímica, né? Que envolve transporte de íons, de cálcio, de potássio, de sódio, isso tudo gasta energia, então eu tenho que ter um conteúdo de fosfocreatina, mas no músculo, que sempre tem que funcionar, para que as pessoas possam movimentar, a quantidade é maior. Células como hepatócito e eritrócito, apesar de ter um gasto energético alto, nem se comparam a do miócito do neurônio, e por isso não possuem fosfocreatina na sua composição. Logo, isso aqui nos dá uma indicação sobre, por exemplo, as enzimas. No caso, a creatina quinase, como eu falei para vocês, ela pode ser utilizada para detectar problemas musculares, sejam de ordem esquelética, como, por exemplo, nas distrofias, seja de ordem cardíaca, por exemplo, no caso do infarto do miocárdio. Assim como serve para detectar problemas associados ao sistema nervoso. Então, essas reações biológicas, como eu falei, de oxirredução, são a base de todo o metabolismo. Reações de oxirredução, como vocês devem se lembrar, envolvem ganho ou perda de elétrons, tá? Aquele que perde elétrons é oxidado, que ganha elétrons é reduzido. Isso a gente aprende em química, fica fácil, porque a gente... Quer dizer, fica fácil quando a gente sabe. Mas fica relativamente mais fácil quando a gente olha lá o número de oxidação dos elementos, né? E alguns elementos têm uns números mais ou menos fixos, então fica mais ou menos simples para a gente acompanhar. Com o carbono, isso dificulta, porque o carbono tem muitos números de oxidação. Mas a melhor forma que eu tenho para mostrar isso para vocês é acompanhando as próprias funções orgânicas, tá? A função orgânica mais simples que existe é a dos hidrocarbonetos. Especificamente, os alcanos, que são hidrocarbonetos de ligações simples. Depois a gente tem de ligações duplas, que são os alcenos, e ainda tem os alquinos. A gente tem a função álcool, que tem hidroxila. A gente tem função aldeído, que tem uma carbonila. O acetaldeído, que também tem uma carbonila aqui na ponta. Função cetona. Função ácido carboxílico, até chegar no CO2. O que a gente observa? Esse ácido acético está aqui no meio, gerando confusão com relação ao dióxido de carbono. Mas o que quer dizer isso? Quanto menor a quantidade de ligações ao oxigênio, por exemplo, mais reduzido está a molécula. Quanto maior é o número de ligações ao oxigênio, mais oxidada está a molécula.
tá? Então, quando a gente quer oxidar uma molécula, a gente vai fazendo o quê? A gente vai removendo a energia contida nas ligações, porque essas ligações aqui são de alta energia e essas ligações aqui são de baixa energia. Significa que é muito difícil romper essas ligações aqui. E essas aqui são mais fáceis de remover. Então, os processos de oxidação de nutrientes, eles geralmente dão nessa sequência aqui. E quando eu quero armazenar uma coisa que é parcialmente oxidada, eu faço o caminho contrário. Eu vou reduzindo. E o que a gente vai ver quando eu estudar lipídios? Que, por exemplo, um ácido graxo, apesar dele ter uma carboxila, com um carbono bastante oxidado, que é só botar mais um oxigênio, mais uma ligação ao oxigênio, tirar esse hidrogênio, que já vira CO2, o restante do ácido graxo é todo de hidrocarboneto. É a melhor forma que a gente tem de armazenar energia. Quando eu quero oxidar um ácido graxo, por exemplo, eu faço praticamente esse caminho aqui, não com as mesmas moléculas, claro, mas vou converter ligações simples e ligações duplas em álcool, depois cetona e depois até ácido carboxílico, até quebrar aqui no final, tá aqui o ácido acético, que é o representante do acetil-CoA. O acetil-CoA é só tirar esse hidrogênio aqui no local do hidrogênio, colar com a enzima A, que a gente já vai ver. Para todos esses processos, então, toda vez que a gente oxida uma molécula, a gente vai removendo a energia na forma de elétrons dessas ligações. E essa energia, ela não sai pelo ambiente. Ela vai se ligar a uma outra molécula. No caso, o NAD, o NADP e o FAD são as moléculas que são os melhores receptores de elétrons. Então, ao receber essa energia, eles se ligam com prótons e formam FADH2, NADPH e NADH. Significa que esse elétron que está representado aqui, ele está contido na ligação desses hidrogênios com essas coenzimas. Significa que quando eu quebrar essa ligação aqui, liberar de novo o FAD, eu vou liberar o H+, e essa energia pode ser utilizada, por exemplo, para ligar um ATP, um ADP ao PI, ou para ligar uma molécula, outra que eu estou sintetizando. Aqui, então, só está mostrando, só para vocês terem uma ideia, não precisa decorar nada disso, mas como é esse NAD oxidado. E quando ele recebe o elétron, ele vai se tornar reduzido. Então, o reduzido é que contém energia e o oxidado é sempre o que perdeu a energia. Quando a gente fala da lactato desidrogenase, eu digo, olha, a lactato desidrogenase é uma enzima que é utilizada para regenerar o NADH. O que ela faz? Ela pega o piruvato, pega o NADH e forma NAD novamente. Por quê? Porque esse NAD é a coenzima que precisa ter para acontecer a glicólise. É um bom exemplo disso aqui que a gente estava falando. O NADH é coenzima de umas duas enzimas que fazem parte da glicólise, que transforma a glicose em piruvato. Se falta NAD, a gente começa a ter aquele engarrafamento que eu falei e não consegue mais oxidar a glicose, nem parcialmente a piruvato. Nessa situação, a célula ia ficar sem ATP nenhum, sem energia nenhuma, e ia morrer. Então, a LDH é utilizada para regenerar o NAD e permitir que a glicólise continue ocorrendo. É um exemplo que a gente vai ver depois, na aula que vem. Então, tá aqui, as vias catabólicas, elas usam, em geral, o NAD, mas pode usar o FAD também. Então, toda vez que a gente oxida, seja glicose, ácidos graxos, no ciclo de Krebs, ou ainda que venha de aminoácidos, a gente vai gerar NADH. Esse NADH geralmente vai para a cadeia de transporte de elétrons, e aí está lá o nosso oxigênio, o aceptor final de elétrons. Nesse processo aqui, a gente também tem a produção de ATP. Já nas vias anabólicas, geralmente nas reações de biossíntese, seja de lipídio ou de outro, a coenzima que se usa mais é o NADPH. E tanto uma quanto outra são transportadores solúveis, ou seja, elas ficam no
no citossol das células ou da matriz, se for o caso. A via que vai produzir o NADP é a via das pentoses, que é uma via de açúcares, que a gente não vai entrar em detalhes, mas é só para vocês saberem. Essa é uma das maiores importâncias da via das pentoses. São açúcares que vão ser transformados e vão fazer a produção de NADPH, que é fundamental para as vias anabólicas. Já o FAD e o FMN, que são da mesma família, são transportadores de elétrons que são coenzimas associadas às proteínas. Ou seja, faz a estrutura toda da proteína e junto com ela a gente vai botar ou o FMN ou o FAD, que é o FMN acrescido do dinucleotídeo de adenina. A flavina faz parte das vitaminas. A gente tem ela na alimentação. Tendo ela, a gente constrói o FMN e o FAD, que também é utilizado para transportar elétrons. A gente vai ver que ele faz parte do ciclo de Krebs, o FAD, e é uma das formas de obtenção de energia. Então, estão aqui algumas enzimas que têm como coenzima o FAD. Repare, desidrogenases. Quase toda vez que a gente olhar o nome desidrogenase numa enzima, ou ela usa FAD, ou ela usa NAD ou NADPH. Então, essas desidrogenases são enzimas dependentes de coenzimas do tipo FAD, NAD e NADP. Tá? Algumas redutases e algumas oxidases também, porque todas essas, tanto as desidrogenases quanto as redutases e oxidases, são enzimas associadas a processos de oxirredução. Então, aqui é só para mostrar a estrutura de uma desidrogenase. Aqui, o NAD se ligando à NAD, a coenzima, se ligando à enzima. E, de novo, está aqui todas elas, as desidrogenases, dependentes de coenzima do tipo NAD. Muito bem. Então, está aqui. Quando a gente olha os três principais nutrientes, fonte de açúcar, fonte de lipídio e fonte de proteína, monossacarídeo, ácido graxo e aminoácido, o que a gente observa? Diferentes graus de oxidação de cada um desses carbonos. Então, por exemplo, carbono 1 aqui da lisina, que é da carboxila, é igual ao carbono 1 aqui do ácido graxo. Ou seja, já tem 3 ligações com oxigênio. Daqui, para virar CO2, é um pulo. Então, esse carbono é altamente oxidado e esse também vai fornecer pouca energia. No entanto, ó, aqui CH2, 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 isso aqui é o quê? Hidrocarboneto. Então, isso aqui é altamente energético. A oxidação completa até CO2 de um ácido graxo como esse pode gerar em torno de 100 moléculas de ATP. Aqui está mostrando o aminoácido básico, que é a lisina, tem uma amina a mais, possui 6 carbonos. Então, já vai gerar menos energia que o ácido graxo, porque tem menos carbono. Mas também contém vários carbonos já bastante reduzidos. Então, o fornecimento de energia é bom. Mas tem uma parte um pouco mais oxidada, que é onde eles são aminados. Então, esse vai gerar muita energia. Essa lisina aqui vai gerar, sei lá, calcularia eu, com 6 aminoácidos, uns 40, 50 ATPs. Já a glicose, que é um açúcar, é bastante oxidada, porque ela toda é recheada de hidroxilas, ainda tem um oxigênio, que é de uma acetona, nessa forma cíclica. Então, sendo mais oxidada, ela vai gerar menos energia. A glicose tem 6 carbonos igual a lisina, mas a oxidação completa dela vai gerar menos energia do que o da lisina. Por quê? Porque tudo vai depender do número de carbonos e do grau de oxidação desses carbonos. Quanto mais reduzidos forem o carbono, mais energia vão gerar. Quanto mais oxidados eles forem, menos energia eles vão gerar. Então, está aqui a nossa lactato desidrogenase. O lactato,
ele é hidroxilado desse carbono, e o piruvato é uma cetona nesse carbono, é uma carbonila. Aqui tem duas ligações com oxigênio, aqui só tem uma. Logo, o carbono no lactato é mais reduzido e esse aqui é mais oxidado. Então, para eu transformar lactato em piruvato, eu obrigatoriamente tenho que ter o quê? A oxidação do lactato a piruvato e a participação, a entrada ou a saída. Quando eu oxido, eu removo elétrons e para reduzir, que é o processo contrário, eu preciso adicionar elétrons. Quem é que vai fazer essa acepção aqui desses dois elétrons com próton? O NAD, que é o cofator da lactato desidrogenase. Como eu disse, toda desidrogenase tem uma dessas coenzimas como fundamental para sua ação. Então, aqui, resumindo o que a gente vai ver agora até o fim do curso. Aminoácido, ácido graxo, glicose, sofrendo oxidação completa até CO2. Como eu disse, todos eles passam por um estágio de oxidação intermediária. No caso, aqui tem várias reações, aqui também, mas ambas conduzem a uma coisa em comum, que é o acetilo. Já a glicose, a gente viu, ela tem uma oxidação parcial pela glicólise até piruvato, mas esse piruvato já sofre uma descarboxilação, sai o CO2, e também se converte em acetil-CoA. Então, está aqui aquela via catabólica convergente. Uma vez que todos sejam convertidos em acetil-CoA, a oxidação total desse acetil-CoA vai se dar no ciclo do ácido cítrico, que é justamente o ciclo de Krebs. Aqui, ao tempo todo, a gente está vendo esses elétrons saindo aqui e saindo aqui. O que se representa isso? A energia que é sendo transportada para a produção de ATP. Quem é que faz esse transporte, desde a oxidação parcial até da completa? NADH e o FADH2, basicamente, que são os transportadores desses elétrons. Para onde eles transportam? Para a cadeia respiratória, esses elétrons vão ser entregues ao oxigênio, e isso é que vai permitir, então, a ligação do ADP ao PI para a formação do ATP, que vai ser utilizado nas vias de síntese e para a realização de trabalho. Então, tá lá, macromoléculas, nutrientes, catabolismo e anabolismo, aqui é só um resumo disso tudo. Então, agora a gente vai ver a especificidade agora de cada uma dessas três vias para a conclusão da parte de metabolismo. E vai entrar no metabolismo de aminoácidos. Para isso, a gente vai ver a aula de fenilcetonúria e eu vou dar mais 5 minutinhos de intervalo. Pode ser? Pode, Pro. Pronto. Quando voltar, assistindo qualquer dúvida, para a gravação aqui.